Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do nosso desafio 31 dias de Provérbios, aula de número 27. Já estamos encaminhando para o finalzinho do nosso desafio, hein? Que coisa boa. O Provérbios 27 vai falar sobre amizades, prudência e reflexão sobre a vida. Esse provérbio aqui de 27, ele vai destacar a importância, né, de amizades genuínas, vai falar da sabedoria nas decisões e da humildade diante da vida. Ele vai nos ensinar sobre o valor do conselho sábio, o perigo do orgulho e a necessidade de reflexão constante em nosso comportamento e também nas nossas atitudes. Do versículo 1 até o versículo de número 6, ele vai falar sobre o valor das amizades e o conselho dos sábios. Bora lá? Bora ver do 1 ao 6. Abrir minha Bíblia aqui, já compartilhar ela com vocês. Provérbios 27, do 1 ao 6, para a gente começar. Ele já começa dizendo assim, ó: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro o que te louve, e não a tua boca. Deixa eu só repetir esse comecinho aqui. Seja outro que te louve, né? Ou te, em algumas versões, te exaltem, né? Alguém tem uma versão diferente aí? Que fala alguma coisa diferente? Alguém que te elogie, né? Tem alguém que fala elogio ou não? Mas mais ou menos nesse sentido, né? Seja outro que te louve, seja outro que te faça elogios, né? Não a tua boca, né? Não seja você que fique falando de você mesmo, né? Aí ele fala, o estrangeiro e não os teus lábios, né? Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e a outra. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A gente viu isso, né? A gente vê isso no Novo Testamento, com o próprio Judas traindo Jesus com um beijo na hora de entregar ele, né? Mas aqui ele já começa falando do valor das amizades, do conselho dos sábios. O versículo 1 ele fala: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer, né? Então, esse versículo aqui vai nos lembrar da fragilidade da vida e vai nos lembrar também da importância de viver com humildade, porque a gente não sabe o que vai se passar no dia de amanhã. A gente não sabe o que acontece no dia de amanhã. Então, se você plantar hoje, você vai colher de qualquer forma. Então, se você plantar sementes boas, você vai colher bons frutos. Eu lembro de uma história de um conhecido meu, ele foi professor, e esse professor, ele era muito bom, ele ajudava muita gente, e aquela pessoa que fazia sem esperar nada em troca, né? E o que que aconteceu? Cerca de uns 30 e poucos anos depois, o filho dele nasceu, cresceu, né? O filho dele saiu, foi para um outro estado, para uma outra cidade, e o filho dele foi fazer uma entrevista de emprego. Quando ele foi fazer a entrevista de emprego, o rapaz que estava fazendo a seleção olhou o nome, que era o mesmo nome do pai dele, e perguntou se tinha alguma coisa a ver com o professor e tal. E ele falou assim, é meu pai. E aí o cara falou assim, olha, nem vamos continuar a entrevista, né? Claro, acho que continuou ali para saber das qualificações, mas ele falou assim, ó, você vai ser contratado porque há mais de 30 anos atrás o seu pai, ele foi muito bom comigo, ele me ajudou bastante, então chegou a hora de retribuir. Então, esse professor, ele não colheu ali diretamente, mas o filho dele colheu. Só que acho que para o pai, para quem é mãe, sabe, né? Porque se faz alguma coisa para o seu filho, para sua filha, é como se estivesse fazendo por você, ou às vezes até melhor do que se estivesse fazendo por você, né? O seu filho num lugar distante, aí alguém
ajudar o seu filho, poxa, é muito mais gratificante. Ainda mais alguém que foi ajudado por você há muitos anos atrás. Então, uma história que eu sempre conto, e eu acho muito interessante, porque vai voltar para você de alguma forma. Então, esses versículos aqui, ele nos lembra dessa fragilidade. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Talvez hoje você pode estar por cima, amanhã você pode não estar. Talvez hoje você não esteja por cima, mas amanhã você pode estar numa situação totalmente diferente, né? Então, ser autêntico, ser você mesmo, né? E lembrar que amanhã é outro dia, né? Então, a gente não pode controlar o futuro. Por isso que é sábio confiar nos planos de Deus, e viver com gratidão no presente. É hoje, é só hoje, não tem amanhã. Se existir amanhã, faça diferente. O versículo 2 ele fala, né, que outros elogiem você, não a sua própria boca. Então, a verdadeira honra, essa palavra que eu estava tentando encontrar, né, a verdadeira honra, ela vem dos outros. O elogio, ele tem que vir dos outros, não das nossas próprias palavras. Eu vejo gente que quer ser honrado, que fica pedindo, que fica insistindo para ser honrado. Mas a honra, ela é espontânea. Você não precisa pedir, você não precisa provocar ela. É das suas atitudes, vai vir. É algo que é natural. As pessoas vão ver, vão elogiar, vão honrar, vão exaltar você. Então, o Provérbios ele já ensina aqui para a gente não procurar isso, para a gente não procurar esses elogios, porque eles vão vir de forma natural, né? Não das nossas próprias palavras. A autoglorificação, né? Ela vai refletir a arrogância. Então, a palavra que se encaixa aí é a autoglorificação, né? A pessoa se autoglorificar, né? Enquanto a humildade, ela vai atrair o respeito genuíno. Eu acredito que eu conheço algumas pessoas que são assim, né? Que se autogloriam, né? Eu acredito que você deve conhecer algumas pessoas assim também. São pessoas que não estão usando de sabedoria porque a glória ela não tem que vir de nós mesmos, né? Ela tem que vir dos outros, de fatores externos, né? Então, não é algo que você tem que procurar, é algo que vai vir para você. Lá no versículo 5 ele fala: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto, né? Então, os amigos verdadeiros, eles corrigem uns aos outros com honestidade. Ele não passa a mão. Porque o amor sincero, ele não se omite, mas ele age para poder ajudar o outro a crescer, mesmo que isso exija palavras difíceis. O verdadeiro amigo, ele vai mostrar quando você está errado. O verdadeiro amigo, ele não vai passar a mão na cabeça de tudo, né? Não vai. Claro que ele quer o seu bem, mas ele não vai quebrar princípios. E quando você estiver errado, eu acho muito interessante. Eu acho que a melhor coisa é isso. Quando você está errado, você ter alguém que chega ali e fala para você: olha, toma cuidado, tá? Olha, é claro que muitas vezes a gente não quer ouvir. A gente está convicto, né? Muitas vezes a gente não quer dar ouvido. Mas quando o amigo é verdadeiro, né? É muito bom quando vem esse alerta. E a gente também tem que ser essa pessoa. Saber usar as palavras para poder orientar os nossos amigos, aquelas pessoas que a gente ama, aquelas pessoas que a gente dá valor. Então, esse provérbio está trazendo essa riqueza aí. E o 6 ele fala das feridas, né? Feita por um amigo, né? Esse versículo 6 aí, ele vai reforçar o valor da honestidade entre os amigos, mas um amigo verdadeiro, ele vai dizer a verdade, mesmo que doa, enquanto o inimigo, ele pode enganar com palavras doces, né? Ele pode trazer... é, é, te, te, te exaltar ali, né? Falar aquilo que você gosta, mas no fundo, ele está torcendo para que lá você se arrebente. O verdadeiro amigo não, ele mesmo que você fique bravo, mesmo que doa, ele vai falar a verdade. Ele vai falar a verdade. Isso é bom. Isso é um princípio muito importante e é esse tipo de pessoa que a gente tem que ter ao nosso lado. Do versículo 7 até o 14, ele fala sobre as reflexões sobre a satisfação e também sobre a prudência. Vamos dar uma olhadinha no 7 ao 14? 7 ao 14. Fala assim, ó. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Olha que interessante. A alma, tá falando da alma, né? Farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo para ela é doce, né? Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o teu amigo, nem o amigo do teu pai.
nem antes na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale um vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Qual prudente vê o mal e esconde-se? Mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Tome Tome-se a roupa aquele que fica por fiador de outrem, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribui o que faz. Então, aqui a gente já vem para falar sobre a satisfação da prudência, né? Os primeiros versículos, aí, o 7 mesmo, ele fala que quem está satisfeito despreza o mel, né? É um versículo que reflete sobre a importância de valorizar o que nós temos e entender que a necessidade nos faz enxergar valor em coisas simples, né? Quando às vezes a gente tem, a gente não dá valor. Quando a gente não tem, a gente começa a valorizar, né? Porque falta, né? Então ele fala ali, né? Quem está satisfeito despreza o mel, né? A alma satisfeita, ela despreza o mel. Mas a alma faminta, até o amargo é doce. Quando você não tem, você valoriza aquilo que tá ali para você, né? Você aprende a dar valor às pequenas coisas. Por isso que é interessante muitas vezes a gente passar por algumas situações na vida, e às vezes a gente não entende, às vezes a gente não quer passar por algumas situações na vida para que a gente possa aprender a valorizar, né? A própria Bíblia fala, né? Ser fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Então, se a gente não aprender a ser fiel no pouco, como que a gente vai ser fiel no muito? Como que a gente vai desfrutar de coisas boas, sendo que a gente não aprendeu a valorizar as coisas simples, as coisas pequenas, né? Então, o Provérbios ele já nos alerta sobre essas questões ali. E lá no versículo 8 ele fala, como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do seu lar, né? O lar é um lugar de segurança, o lar é um lugar de identidade. Então, esse versículo aqui ele vai alertar contra a busca incessante por satisfação, longe do que é essencial, longe do que é seguro, né? Você está correndo um risco de perder o seu lar, de perder a sua família por estar vagueando, né? E procurando coisas fora daquilo que realmente importa, né? Para acabar fugindo até da sua identidade. O 9 ele fala, ó, o óleo e o perfume alegram o coração, assim é a amizade sincera, né? Então, amizades verdadeiras, ela tem o poder de trazer alegria, de trazer encorajamento. Tem algumas pessoas que fazem parte do meu ciclo de amizade, poxa, que eu sinto alegria de estar perto, sabe? É gratificante, faço questão de procurar sempre, né? As pessoas também procuram sempre, porque conselhos sábios de amigos próximos, eles são preciosos, eles são revigorantes, né? Então, sempre a gente precisa estar bem orientado, né? Estar perto de pessoas sábias também, porque esses conselhos podem ser pérolas preciosas dentro da nossa caminhada. O 10 ele fala, não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai, né? Então, ele fala da lealdade na amizade, que é um ponto crucial, essa questão da lealdade, porque amigos próximos podem ser mais úteis e solidários do que parentes distantes em momentos difíceis, né? Muitas vezes você vai encontrar ajuda de pessoas estranhas, de um vizinho ali, de uma pessoa que não faz parte da sua família, do que às vezes pessoas da sua família. Às vezes pessoas estranhas, pessoas que, né, amigos ali, amigos de amigos, vão se importar mais com você do que às vezes a sua própria família. Vão ter mais empatia com você muitas vezes que até a tua própria família, que às vezes pode estar distante, que não, talvez não vai poder fazer nada. Né? Em caso de uma emergência, quem vai poder socorrer você é um vizinho, alguém que esteja próximo de você, né? Não um familiar distante. Então ele fala para valorizar isso. E no 14 ele fala: se você acordar o seu amigo com gritos no início da manhã, né? Isso será visto como maldição, né? Então esse versículo lembra da importância do respeito pelas pessoas que estão ao nosso redor e considerando cada momento, né? E o modo como nós agimos com ela, né? Para a gente não ser tolo naquilo que a gente faz. Do versículo 15 ao 20, ele fala do perigo do orgulho e também ele volta a fazer uma alerta da preguiça aqui, tá? 15 ao 20. 15 ao 20. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de, no dia de chuva, ter uma goteira.
ter uma goteira, né? E aí ficar aquele gotejar, né? Aquele barulhinho. É chato, né? Olha a comparação que ele faz. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Isso é interessante também, ó. Como o ferro com o ferro se afia, né? Para você afiar um ferro tem que precisa de outro ferro. Assim o homem ao seu amigo. Então, uma pessoa, né, que vai moldar o outro, né? Uma pessoa que vai alinhar, né? Que vai ajustar. É uma outra pessoa. Às vezes a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente vai precisar de confronto, de orientação, de um mentor, de alguém que possa nos conduzir pelo caminho. O que o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Até o 20. Então, esses versículos aqui, eles trazem essa questão do próprio orgulho, né? O versículo 15 ele começa falando do gotejar constante ali, né? Eu falei da mulher briguenta, da mulher rixosa, né? Então, uma vida marcada por contendas, ela é comparada com essa goteira, que não para, né? Essa goteira incessante. Imagina a noite inteira ficar aquele barulhinho ali irritante, a vida inteira ficar aquele barulho desgastante ali, aquela coisa. Imagina você passar 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos com uma pessoa assim, né? Então, esse versículo ele nos ensina a buscar a paz nos relacionamentos. Às vezes a gente está reclamando dos outros, mas o problema às vezes está sendo a gente. Nós estamos sendo rixosos dentro do relacionamento. E isso vai cansando a pessoa que está ouvindo ali. Outra coisa que ele fala ali, assim como o ferro afia o ferro, né? O homem afia o homem, né? Então, a convivência entre os amigos sinceros, elas podem nos moldar. Estar com pessoas sábias, pessoas que possam nos conduzir por esse caminho, vai trazer crescimento mútuo, né? Um vai ajudando o outro, né? Que são as características essenciais de relações saudáveis, né? Quando nós temos amigos verdadeiros e sinceros, nós vamos nos afiando, né? Quando o amigo tá pisando fora da linha, a gente vai lá e ajusta ele. Quando a gente está pisando fora da linha, a gente também é ajustado pelos nossos amigos. O 21 ele fala: o homem é aprovado pelos elogios que recebe, né? Mas a gente não chegou no 21 ainda, mas já quero adiantar para você que os elogios eles podem revelar o nosso verdadeiro caráter. Então a gente tem que tomar cuidado, né? O 20 ele fala ali, ó, esse versículo, o inferno e a destruição são insaciáveis, né? Aos olhos do homem nunca se satisfazem, né? Então lembra ali os desejos humanos, né? Nós temos desejos e eles podem ser ilimitados, podem ser perigosos. A gente não faz ideia de quanto mais a gente vai desejar, quanto mais a gente vai querer, né? Tem muitas pessoas que não se satisfazem com o álcool, por exemplo, elas querem mais. Tem pessoas que não se satisfazem com o pecado, né? Com o perigo, com as coisas que elas vão enfrentando ali, elas querem mais. Assim como o dinheiro, tem pessoas que elas não se satisfazem com o que elas têm e elas querem mais, 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 e às vezes não sabem nem o porquê elas querem tudo isso. O versículo 21 a 23 fala da importância do trabalho e fala da vigilância também. 21 a 23, só para a gente conferir aqui. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com mão de grau entre os grãos pilados de cevadas, não se vai dele a sua astúcia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida os teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Deixa eu ver até onde que a gente tem aqui, até o 23, né? Eu até passei. Então, essa esses versículos aqui, eles nos ensinam sobre o cuidado responsável daquilo que nos foi confiado, né? Seja no trabalho, seja na casa, tudo isso é essencial para o sucesso, para a estabilidade. Então, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos ter esse zelo pelas coisas. Tem uma frase que fala assim, né? Faça tudo que como se fosse para Deus, né? Faça tudo como se fosse para Deus. Quando você entende isso, quando você sai para o seu trabalho, quando você está trabalhando uma coisa que não é sua,
né? Você tem um chefe, você tem uma empresa ali que paga o seu salário, que não tem alguém te olhando, faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque de fato Deus está olhando, está te acompanhando, está sabendo dos seus passos, está sondando o seu coração. Então, por mais que não tenha ninguém te vigiando, faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque Deus ele está te olhando, Deus ele está te vigiando, ele está olhando as suas atitudes ali. E quando você cuida das coisas dos outros, como se você estivesse cuidando das coisas de Deus, você é muito recompensado por isso. Deus ele te olha, Deus ele te honra quando você precisa. Então, esse versículo aqui nos lembra da riqueza, né? De cuidar das coisas de Deus, né? Seja dos bens materiais ou de algo específico que ele tem te colocado. Então, nós devemos confiar nesse sustento divino, né? Fala também da questão da prosperidade, né? Que vem do trabalho diligente. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso. Vamos ler os últimos versículos ali só para a gente finalizar? Fala assim, ó, o 24 ali, né? Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração, né? Quando removido o feno, aparecem os renovos que se recolhem nas ervas dos montes. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo. E as cabras, o leite em abundância para o teu alimento, para alimento da tua casa e para o sustento das suas servas, né? Então a gente vem com esses versículos aqui, trazendo a parte do sustento, da prosperidade, que a prosperidade vem do trabalho diligente. Às vezes a gente está buscando, correndo atrás de dinheiro e tal, mas a gente já viu que quando a gente busca sabedoria, isso vem, né? A prosperidade, ela vem. E aí a gente precisa também de uma boa administração dos nossos recursos. A gente não pode ser insensato de gastar mais do que a gente ganha, a gente não pode ser insensato de fazer dívidas maiores do que aquela que a gente pode pagar. A gente aprende isso com o tempo, né? E aprende isso com a sabedoria. E essa abundância é resultado de dedicação, é resultado de esforço, de uma gestão cuidadora, né? Então, principalmente da confiança em Deus. E esse Provérbios de número 27 aqui, ele traz a questão das amizades verdadeiras, né? Só para fazer um resumo de tudo que a gente estudou, que é importante valorizar os amigos que trazem encorajamento e correção sincera. Fala sobre a humildade, que é para a gente evitar o orgulho e confiar em Deus. Fala da responsabilidade, que é trabalhar com diligência e cuidar bem do que está sobre a nossa administração, né? Fazer tudo como se fosse fazendo para Deus, porque a recompensa vem dele. Fala da satisfação, que é aprender a valorizar o que você tem e buscar a paz nos relacionamentos. E fala também sobre o crescimento mútuo, que nos ensina a relacionar-se com pessoas que ajudam a gente a crescer e a tornar uma visão melhor de nós mesmos, né? Então é importante a gente estar próximo de pessoas que realmente possam nos ajudar nesse processo de crescimento. Esses provérbios aqui, ele vem e faz um apanhado geral, assim, do que a gente precisa para estar nesse desenvolvimento pessoal, para estar nesse crescimento, para as coisas que estão por vir, para essa preparação, né? A gente iniciou o ano falando assim, olha, esse ano vai ser um ano de muitas coisas boas, esse ano vai ser um ano de romper, de crescer, de aceleração, mas a gente precisa ajustar bastante coisa. A gente precisa estar pronto, a gente precisa fechar as brechas que tem ainda ali, a gente precisa se livrar de algumas mazelas, de alguns pecados, de algumas coisas que atrapalham muitas vezes o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa aprender a confiar um pouco mais em Deus. A gente precisa estar preparado para as coisas que estão por vir. A gente precisa aprender a administrar as nossas coisas ali, né? Administrar o pouco para que quando Deus colocar muito nas nossas mãos, a gente consiga administrar o muito com a experiência que a gente tem no pouco. Então, tudo isso está compilado nesse capítulo 27 de Provérbios, né? Trazendo essas orientações. A gente olha, né? Elas ficam ali em pontos diferentes. Às vezes ele repete, não só ali no 27, mas na maioria dos provérbios ali, para que a gente possa juntar esses pontos mesmo, para que a gente possa ligar e a Bíblia ela vai se revelando, né? Então, por isso que ela está aparentemente fora de ordem, mas quando a gente estuda, quando a gente pega cada palavra, a gente pega cada ensinamento, fica muito fácil da gente colocar em prática no nosso dia a dia. Então, pega esses ensinamentos aí, né, e reflita sobre isso para que realmente possa fazer sentido para você. Deixa eu compartilhar aqui as atividades de hoje e a gente já abre para comentários. Então, como atividade de hoje para você, né, faça uma reflexão sobre avaliar aí as suas amizades,
Avalie suas amizades e veja se você está investindo em relacionamentos que edificam. Vou dar uma dica para você aqui. Se você tiver na dúvida, coloca o nome das pessoas que você considera seus amigos ali que estão próximos de você. Aliás, eu vou te dar um desafio maior ainda que nem está aqui. Se você quiser, né? Eu gostaria que você fizesse o que está aqui, mas eu quero te dar um up aí. Pegue, faça uma lista ali das 5 pessoas que você mais convive e dê uma nota de 0 a 10 para elas. Depois que você der uma nota para essas pessoas, você soma essa nota e depois você divide por 5. Essa vai ser a sua nota, para você ver se você está sendo um bom amigo também. Mas a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Se você não fez isso, faça. Eu fiz isso, foi libertador. Quando eu comecei a olhar a minha média, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Se os meus amigos não querem sair, eu vou sair, depois vou voltar para poder ajudar eles. Mas a minha média está muito baixa, eu preciso mudar a mesa que eu estou sentando, eu preciso dar uma reestruturada no meu ciclo de amizade. Então, eu preciso que os meus amigos cresçam também, mas se eles não quiserem, eu vou sozinho e depois eu volto para poder ajudar eles. Então, é algo interessante. Então, avalie aí as suas amizades e veja se você está investindo em relacionamentos que edificam. Talvez você está insistindo em relacionamento que não faz sentido mais para você. Está na hora de você dar o próximo passo, tá? Não estou dizendo para você desfazer a amizade, mas comece a sentar em outras mesas. E como tarefa prática, né? Durante a semana, escolha um amigo ou mentor para pedir conselhos sobre uma área específica da sua vida. Então, avalie aí qual área você precisa de ajuda. Escolha um amigo, escolha um mentor, escolha alguém que possa ajudar você nessa área específica, né? Mostre gratidão pela amizade, né? Com um gesto simples, como uma mensagem ou uma ligação. É algo que você pode fazer também para poder demonstrar a sua gratidão aí a essas pessoas que estão no seu convívio também, porque é importante a gente falar, né? A gente transmitir isso. Mas fulano sabe. Sabe, mas fale, deixe claro, desafie-se a fazer isso, que é tão gostoso quando você recebe isso. E talvez você vai receber isso de alguém, e aí você vai ver o quanto é gratificante. Beleza? Dúvidas, perguntas, compartilhamentos? Falem aí. Está com vocês agora. Um de cada vez, só para não tumultuar. Eu tenho que arrumar aquela Bom mesa dia. de som, assim, que fica aqueles grilinhos, assim, velho. Cri, cri, cri. Eu tenho uma pergunta, Nil. É, eu geralmente, quando eu termino um trabalho, eu comemoro. Aí eu falo assim, como eu queria ser duas pessoas, eu iria ganhar o mundo, eu falo assim. Eu gostaria de saber se eu estou se autogloriando. No desenvolvimento pessoal, tem uma coisa que a gente trabalha sempre, que é celebrar as pequenas conquistas, né? Então, a gente precisa entender o que que é uma celebração das pequenas conquistas e o que que é você se vangloriar. Você está falando isso, fazendo isso para mostrar para os outros que você é boa, né? Aí eu estou me vangloriando, estou falando para os outros, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou, né? No meu caso, eu sou o cara, eu faço acontecer, aí eu estou me vangloriando. Se não sou eu aqui, não acontece. Se não sou eu aqui, o negócio não vai para frente, né? Mas se eu faço isso para mim, se eu celebro comigo, pô, né? Eu sou um cara, pô, é isso mesmo, esse é o caminho. Caramba, que massa que isso deu certo, que massa que eu consegui fazer acontecer. Olha como que eu sou capaz. Aí eu tô trazendo para mim isso daí. Aí sou eu e eu. Aí se eu não for o meu fã, se eu não falar para mim, pô, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, pô, eu vou fazer acontecer. Se eu fiz isso agora, imagina o que eu não posso fazer depois. Imagina se eu conseguisse fazer mais até do que eu estava fazendo, quanto impacto eu estava fazendo. Então, aí eu estou me ajudando nisso, eu estou celebrando as conquistas. Pô, consegui hoje correr meus 5 quilômetros. Pô, consegui hoje tomar já 1 litro d'água até vir aqui. Pô, até o final do dia eu vou cumprir a minha meta de água. Pô, eu li já 2 livros esse mês. Pô, minha meta era uma, já ultrapassei minha meta. E ainda tem alguns dias para acabar. Se eu pegar um outro livro ali, talvez eu possa ler 3 esse. Então, eu posso ter superado a minha meta. Pô, que massa isso. Que legal. Então,
Nesse ponto não é errado. Você tá celebrando as pequenas conquistas. Caramba, eu comi uma pizza ontem porque eu cumpri meu objetivo. Estou celebrando. Então, quando eu vou eu para os outros falando o que eu sou, e aí isso precisa vir dos outros. Pô, muito legal se eu chegar aqui, você tá na aula, tá? Pô, o Douglas é o cara esforçado. Pô, o Douglas é um cara que ele pegou, ele faz acontecer, ele tem resultado. O Douglas, pô, sou eu que tô falando do Douglas. O Douglas não pediu para eu falar dele. Eu tô falando uma coisa que eu vejo, uma coisa que eu acompanho, uma coisa que está visível, né? O Douglas é multifacetado, né? O Douglas ele é multifunções, né? Ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Ele tem várias faces ali. Ele pode esse é o cara que está na frente de alguns projetos, ele é o cara que está vendendo, ele é o cara que está fazendo acontecer, ele é o cara que tem um bom relacionamento. Bom, eu estou falando. E eu não estou falando porque eu estou puxando o saco do Douglas. Não, eu estou falando porque eu estou usando como exemplo, mas é o que realmente acontece, é o que eu realmente vejo sobre ele. Né? Então, eu estou falando. E aí, quando você recebe, pô, alguém de fora está reconhecendo aquilo que eu estou fazendo. Então, é o que a gente leu ali. Né? É importante quando vem de outros, não eu. Porque se você falar, se eu chegar aqui e falar, pô, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, você vai falar assim, tá, é você que está falando. É você que está falando, tudo bem. Agora, quando vem outras pessoas e começam a falar, aí você fala, não, realmente, se outras pessoas estão falando é porque isso é característica, né? Isso aparece. Então, é em cima disso. Algo mais? Vocês estão me ouvindo aí? Não sei se meu microfone está funcionando ou não. Sim, deixa eu ir. Gratidão aí pelas palavras aí. Até antes era mais complicado poder receber tudo isso que você falou, né? E tudo isso que você falou é algo que realmente eu transmito, é o que eu busco todos os dias de maneira intencional. E fazer bem aquilo que está sendo proposto, né? Fala, a missão está dada, a missão ela tem que ser cumprida e o mais rápido possível. Outra coisa que eu só queria deixar uma deixa aí que você tinha comentado sobre a questão da atividade, que agora não tirei a foto. E é bem complexo isso da questão de você olhar para o seu redor e ver as tuas amizades, depois você pontuar como é que tá indo e tal. Será que está indo ao encontro daquilo? E aí existe aquela questão que a gente tinha até comentado no privado sobre a questão de fechar o ciclo realmente, ir para outra bolha. É dolorido essa mudança, é dolorido porque você quer abraçar as pessoas que você tem aquele carinho, que você tem aquele amor, né? Mas infelizmente é o poder da escolha, você tem que escolher ir mais além ou você ficar naquele lugar, né? E eu falei, caraca, eu vou ter que mudar de ambiente, vou ter que mudar de círculo de amizade, por mais que doa, a gente comentou, acho que foi antes de eu viajar agora nesse final de semana, sobre um dos projetos que eu vou ter que deixar de lado e é voltado para algo que já vem insistindo, que eu posso até abrir o jogo para vocês, que é com relação ao futebol, sou ex-jogador de futebol, e eu ter que fechar mais um ciclo relacionado a uma coisa, a um esporte que eu sempre vivi desde pequeno, ter que fechar de novo para ir a um nível mais além. Eu falo, caraca, eu até chorei esse final de semana, tu acredita, cara? Mas infelizmente, se a gente quer ser aquilo que a gente quer ser mesmo, a gente vai ter que fechar o ciclo, por mais dolorido que seja, né? E até as pessoas falam, caraca, eu queria, mas não dá a mãozinha, né, que a gente tinha comentado, né? A mãozinha tá aqui, mas a gente tá se distanciando tanto que se as pessoas não te acompanharem, você não vai ter mais como nem fazer assim. Entendeu? E aí não existe mais o trampolim para tentar alcançar, porque você está indo em busca de objetivos totalmente diferentes em ambientes totalmente diferentes. Acho que eu queria deixar isso aí para vocês aí também. E para mim também, já compartilhar com vocês também. Legal, é isso mesmo. A gente vai. Não tem jeito. O crescimento, ele é individual. E aí não tem como você carregar tudo. Fica pesado você carregar os outros. Fica pesado. Se começa se quer crescer junto, fica muito mais fácil, porque está todo mundo passando pelo mesmo processo, então você não precisa ficar carregando ninguém. Aí, quando não quer, você tem que se distanciar, tem que valorizar os amigos verdadeiros. E aí, assim, não, é igual eu falo, não é você abandonar os amigos, não, não vai ser mais meu amigo. Não, calma, não é isso. É importante você ter pessoas verdadeiras. Só que às vezes você vai ter que ver quem são as pessoas que vão ficar e quem são as pessoas que vão sair. Porque para entrar, para vir mais, tem que sair alguma coisa. É o que o Douglas falou, às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, assim, eu vejo que está vindo coisas maiores. Está vendo coisas maiores. Mas para isso eu preciso abrir mão de alguma coisa. E o que vai ser?
Talvez aquilo que a gente mais gosta. Talvez aquilo que mais, né, o coração arde. E talvez é momentâneo, talvez a gente não está entendendo agora, mas eu preciso para o próximo passo, eu preciso para o próximo nível. E aí vai doer um pouquinho agora, mas depois eu vou poder desfrutar de outras formas. Então, aí eu tenho que abrir espaço. Eu tenho que abrir espaço. Não tem jeito. Alguém mais? Nada? Então, que vocês façam um dia imparável. Deus abençoe a vida de vocês. Espero na próxima aula. Tchau, tchau.